Olá, eu sou o Marcos Ramon e esse é mais um vídeo em que eu vou responder alguns exercícios de lógica e, mais uma vez, exercícios sobre silogismos ou relacionados a esse tema, silogismos. Então, bem, são alguns exercícios simples, relativamente simples aqui, mas um ou outro às vezes tem alguma pegadinha, alguma coisa que confunde um pouco quando você vai tentar responder, e a ideia aqui é mostrar para você rapidamente a solução de alguns desses problemas. Então, essa primeira questão, ela traz uma sentença e ele vai perguntar uma relação a partir dela. Ou seja, é uma questão que trabalha especificamente a discussão que eu já fiz, que eu já mostrei no outro vídeo, eu vou linkar aqui no canal, sobre o quadrado lógico. Então lembra quando a gente tem as proposições, os 4 tipos de proposições? Você tem proposições universais e tem proposições particulares. Então aqui em cima a gente tem proposições universais, aqui embaixo a gente tem proposições particulares. Desse lado aqui eu tenho proposições afirmativas e desse lado eu tenho proposições negativas. Então aqui em cima no A, por exemplo, eu tenho uma proposição do tipo todo. Todo livro é agradável, por exemplo. Do tipo E, eu vou ter uma proposição como nenhum. Então, pegando essa mesma sentença que eu coloquei antes, nenhum livro é agradável. O I é algum, é uma proposição particular afirmativa. Algum livro é agradável. E o O vai ser uma particular negativa. Algum não é. No caso, algum livro não é agradável. Então, eu vou ter esses 4 tipos aí de proposições. Essa primeira questão trabalha com isso. Então, ela diz assim: se não é verdade que alguma professora universitária não dá aulas interessantes, então é verdade que, letra A, todas as professoras universitárias dão aulas interessantes. B, nenhuma professora universitária dá aulas interessantes. Nenhuma aula interessante é dada por alguma professora universitária. Nem todas as professoras universitárias dão aulas interessantes. Ou todas as aulas interessantes são dadas por professoras universitárias. Até pela repetição, aqui muito próximo, né, do texto, nas alternativas, é um tipo de questão que costuma confundir, mas na verdade ela é bem simples. Então olha só, ele está dizendo aqui, a primeira coisa que a gente tem que perceber, ele está dizendo se não é verdade, ou seja, se for falso, que, e aí vem a proposição, alguma professora universitária não dá aulas interessantes. Vamos ver aqui no quadrado lógico. Essa proposição que a gente está vendo aqui, essa proposição aqui embaixo, ela é de que tipo? A gente sabe que ela é particular, alguma, então ela está aqui embaixo. E a gente sabe que ela é negativa, olha só, ela tem aqui um não. Então ela é uma particular negativa. Se é uma particular negativa, é uma proposição desse tipo aqui, uma proposição do tipo O. Então ele diz o seguinte: se não é verdade que uma regra que tem no quadrado lógico, que é a regra mais fácil de você decorar, é a regra da relação entre as contraditórias. Contraditórias são essas proposições que se cruzam aqui. Então A e O são contraditórias, da mesma maneira que I e E são contraditórias. E qual é a regra das contraditórias? Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Se uma for falsa, a outra é verdadeira. Ou seja, se essa bem aqui embaixo, se essa proposição aqui de baixo for verdadeira, então essa daqui de cima é falsa. E vice-versa. A gente sabe, pelo exemplo que foi citado, que não é verdade, olha só, não é verdade que alguma professora universitária é interessante. Não dá aulas interessantes, desculpa. Né? Então, não é verdade que alguma professora universitária não dá aulas interessantes. Então, não é verdade. Eu estou dizendo, então, que isso bem aqui... Deixa eu melhorar aqui a visualização. Eu estou dizendo, então, que isso bem aqui é falso. Se isso aqui é falso, pela regra do quadrado lógico, então, isso aqui é verdadeiro. Então, olha só. Se não é verdade que alguma professora universitária não dá aulas interessantes, então é verdade que toda professora universitária dá aulas interessantes. A gente vai só procurar essa proposição aqui, por acaso é bem aqui a letra A. Todas as professoras universitárias dão aulas interessantes. Essa é a nossa alternativa correta. Como eu falei, confunde um pouco até pela forma da linguagem de ter proposições parecidas, algumas aqui inverteu, né, o sujeito predicado, enfim, dá uma confusão, mas na verdade é uma questão que se relaciona com o quadrado lógico. Você sabendo o quadrado lógico se torna bem simples de responder.
A segunda é uma questão para completar o silogismo. E aí ela diz o seguinte: complete o silogismo a seguir para que o mesmo seja válido. E aí a gente tem duas proposições, né, as duas premissas, e a gente vai ter que escolher nas alternativas aquela que é a conclusão correta. Então vou marcar aqui para você ver as duas proposições. A primeira diz que todos os lógicos são matemáticos. E a segunda fala que alguns filósofos são lógicos. E aí tem para a gente poder escolher logo, a gente vai escolher qual é a que completa de maneira que torne o silogismo válido. É importante aqui você lembrar as regras dos silogismos, que aí você consegue resolver de maneira bem simples. Então, primeiro, a gente tem uma regra que vai dizer que o silogismo ele não pode ter duas premissas negativas. Então, aqui a gente não tem duas premissas negativas. Ele fala que não pode ter duas particulares. Aqui a gente só tem uma particular. Então, até aí está tudo ok. Ele vai dizer também para a gente que a conclusão tem que seguir a premissa mais fraca. Então, olha só, o que é premissa mais fraca? Então, deixa eu botar aqui para você lembrar. Entre universal, deixa eu botar aqui, universal e particular. Entre universal e particular, a gente considera que mais fraco é o particular. Entre afirmativo e negativo, deixa eu botar afirmativo e negativo, entre afirmativo e negativo, a gente considera mais fraco negativo. Isso significa que, se no nosso silogismo tiver uma proposição universal e uma particular, duas premissas, né? Uma premissa universal e uma particular, que é o caso aqui. A conclusão tem que seguir a premissa mais fraca, ou seja, ela tem que ser particular. Se a gente tiver uma proposição, uma premissa afirmativa e uma negativa, a conclusão tem que seguir a premissa mais fraca. Ela terá que ser negativa. Nesse caso, a gente não tem nenhuma das duas como negativa. E de duas afirmativas, não se conclui uma negativa. Então, a conclusão não pode ser negativa. Não pode de jeito nenhum ser negativa. E ela também não pode ser universal. Por que não pode ser universal? Porque a conclusão tem que seguir a premissa mais fraca. Eu tenho aqui uma universal e tenho uma particular. Então, a conclusão terá que ser particular. Nesse caso, a gente já consegue excluir uma série de opções aqui. Então, olha só. Eu não posso ter a letra A como opção correta. Por que não? Porque a letra A, ela fala todos os filósofos não são matemáticos. Então, ela é universal e ela ainda é negativa. Ela tem as duas coisas que não pode ser. Não pode ser universal, nem pode ser negativa. A segunda é o mesmo problema, né? Nenhum lógico é matemático, universal negativo. A letra C, nenhum matemático é filósofo, também universal e também negativo. E aí eu fiquei com duas alternativas. A letra D diz, alguns filósofos não são matemáticos. E a letra E diz, alguns filósofos são matemáticos. Eu sei que a conclusão tem que ser particular, então qualquer uma das duas pode ser, a princípio. Mas eu sei também que a conclusão tem que ser afirmativa. E por que tem que ser afirmativa? Porque de duas afirmativas não se conclui uma negativa. Então, não pode ser a letra D. A conclusão, então, tem que ser a letra E. Essa é a alternativa que vai completar corretamente esse silogismo que a gente tem aqui, o silogismo da questão 2, tá bom? Então é isso, bem simples. A terceira é um silogismo, só não está montado como silogismo, mas é um silogismo. Então eu vou ler o texto do jeito que está aqui. Na dedução, a inflação não é aumento de preços, nem este é culpa dos empresários. Logo, o empresário não é responsável pela inflação. É correto afirmar que... Então, dada essa dedução, ou seja, esse silogismo, eu tenho aqui uma primeira premissa e eu tenho aqui uma segunda premissa. E aqui eu tenho a conclusão, tá? Então, eu vou numerar eles aqui só para você poder ver. Então, eu tenho premissa 1, eu tenho premissa 2, vou botar de outra cor aqui. Eu tenho premissa 2, e aqui, a partir desse logo, eu tenho a conclusão, certo? Em um silogismo, em um argumento dedutivo, a conclusão é sempre uma decorrência das premissas. Então, isso aqui tem que ser uma consequência do que está antes. Então, a premissa 1 diz que a inflação não é aumento de preços. A premissa 2, nem este o quê? O aumento de preços. Então, ela está dizendo, o aumento de preços não é culpa dos empresários. E a conclusão é, logo, o empresário não é responsável pela inflação.
E as alternativas são: letra A, a conclusão está correta. Letra B, deve-se concluir que a culpa é do governo. C, as premissas são falsas. D, a conclusão é falsa. Letra E, nada se pode concluir. Uma coisa que é importante, que eu já comentei em outros vídeos aqui de lógica. Uma coisa é validade e a outra coisa é verdade. Verdade e validade são coisas diferentes. Discutir a verdade de uma premissa é discutir se aquilo corresponde à realidade, corresponde aos fatos. Discutir a validade é discutir a forma. Então, se eu falo a conclusão é falsa, como está dizendo aqui, eu quero dizer que essa frase aqui é falsa. Eu não estou dizendo, se agora você falar a conclusão é inválida, eu quero dizer que ela não corresponde, ela não é uma consequência das premissas. Em dedução, em lógica, a gente trabalha com validade. A gente não trabalha com a verdade, não dá para a gente analisar a verdade aí dos fatos. Né? Então, por aí você já vê que já dá para excluir aqui essa alternativa que fala sobre a conclusão ser falsa. Mas, mais do que isso, é fácil de responder ela analisando os argumentos. Mais uma vez, se você conhece as regras dos silogismos. Uma regra dos silogismos diz que você não pode ter duas premissas negativas. Ou seja, de duas premissas negativas, nada se conclui. Então, olha só, essa premissa aqui, ela é negativa. Essa aqui também é, nem o aumento de preços. Ou seja, o aumento de preços não é culpa dos empresários. As duas são negativas. De duas premissas negativas, nada se pode concluir, por isso a correta letra E. Mais uma vez, conhecendo as regras dos silogismos, eu tenho outro vídeo aí que eu mostro as regras, se torna muito fácil de poder responder essas questões. Eu vim agora aqui para a quarta questão. A quarta questão mostra uma série de argumentos, uma série de silogismos, e pede para a gente marcar um único válido. Observando os argumentos abaixo, assinale um único válido. Letra A. Todo homem é mamífero. Ora, todo mamífero é vertebrado, então todo vertebrado é homem. Letra B. Todos os cisnes são brancos. Ora, este animal é um cisne, então este animal é branco. Letra C. São Luís é a capital do Maranhão. Maranhão é o estado do Brasil, logo o Brasil é um país da América do Sul. Letra D. Todo homem é vertebrado, o cachorro é vertebrado, assim o cachorro é homem. E letra E. Todo homem é vertebrado, o pássaro é vertebrado, então o pássaro é homem. É bem complicado assim de imediato quando você olha, e se você não analisa a partir das regras, porque você vai ter uma impressão de que vários desses argumentos aqui estão corretos. Por exemplo, esse letra C, ele só tem proposições verdadeiras, o que eu falava antes de verdade e validade. São Luís é a capital do Maranhão? Verdade. Maranhão é o estado do Brasil? Verdade. O Brasil é um país da América do Sul? Também é verdade. Mas como argumento, esse argumento é inválido. Porque ele está colocado numa ordem indutiva. Ele está dizendo que São Luís é a capital do Maranhão, o Maranhão é o estado do Brasil e, por isso, o Brasil é um país da América do Sul. Não tem nada a ver uma coisa com a outra aí nessa relação. Não é porque São Luís é a capital do Maranhão que eu vou concluir que o Brasil é um país da América do Sul. Entende? Ele está indo do particular para o geral, está fazendo um processo indutivo. Então, não é esse aqui. Então, a gente já exclui esse de imediato, porque ele tem uma forma errada, apesar das proposições, se a gente olha cada uma delas em separado, elas serem verdadeiras. E a gente tem outros casos aqui de argumentos que eles estão próximos, né? Eles têm uma estrutura próxima. E aí eu vou analisar eles, em vez de analisar pela regra, eu vou analisar aqui utilizando os diagramas. Eu já mostrei também em algum outro vídeo como utilizar os diagramas. A ideia aqui é mostrar para você como a gente pode analisar cada um deles dessa forma, tá? Então, vamos aqui analisar a letra A. A gente tem, em todo silogismo, 3 termos. Então, aqui eu tenho o termo homem, eu tenho o termo mamífero e eu tenho o termo vertebrado. Percebe que eles se repetem, né? Em todas as 3 frases. O que eu vou fazer é colocar eles aqui. Então, eu vou separar um círculo desse para homem, um outro para mamífero e um outro para vertebrado. E aí eu vou pintar aqui no diagrama cada uma das proposições. Então, olha só, a primeira proposição diz que todo homem é mamífero. Como é que eu faço isso? Para dizer que todo homem é mamífero, eu vou riscar aqui no diagrama toda a parte do diagrama em que o homem não é mamífero. Por que eu estou riscando? Porque tudo que eu estou riscando, eu estou excluindo. Toda essa parte que eu risquei aqui, eu estou jogando fora, certo? Joguei fora toda essa parte. Então, sobrou essa parte aqui no meio. Ou seja, todos os homens que sobraram, olha, o conjunto homens é esse aqui. Todos os homens que sobraram fazem parte do conjunto mamíferos.
Então, acabei de representar a primeira frase. Agora eu vou representar a segunda frase. A segunda frase diz: todo mamífero é vertebrado. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Conjunto mamíferos, conjunto vertebrados. Como é que eu faço para representar que todo mamífero é vertebrado? Vou riscar toda a parte que é só de mamíferos e vou deixar essa parte do meio aqui livre. Tudo que eu risquei não existe. Mais uma vez, né? Estou riscando aqui, ó, não existe mais. Joguei fora tudo isso. Então, o que sobrou aqui? Todos os mamíferos que existem fazem parte do conjunto vertebrados. Eu representei agora todo mamífero é vertebrado. A última frase, que é a conclusão, a gente não vai riscar. A gente vai só observar ela. Eu vou analisar ela aqui. E aí eu vou ver se o que está aqui corresponde ao que está lá. Aqui diz, então, que todo vertebrado é homem. Todo vertebrado é homem é a conclusão que ele deu, certo? Mas olha só, aqui eu tenho vertebrado nesse ponto. Tudo que está branco, tá? Tudo que não for riscado, existe. Então, esse vertebrado bem aqui, ele não faz parte do conjunto homens. Esse vertebrado bem aqui também não faz parte do conjunto homens. Esse vertebrado aqui faz parte do conjunto homens, mas não é correto dizer que todo vertebrado é homem. Então, essa aqui não está correta. Você entendeu? Eu consegui agora perceber pelo diagrama que a conclusão dela de que todo vertebrado é homem não corresponde. Porque tem vertebrados aqui e aqui que não fazem parte do conjunto homens. Aí a ideia é fazer a mesma coisa com os outros silogismos que aparecem aqui, tá? Então vamos fazer com os silogismos seguintes aqui. Deixa eu só riscar toda essa parte aqui para começar de novo. A gente vai fazer a mesma coisa com cada um dos outros, tá? Então vamos lá. Então, com o segundo silogismo, eu tenho aqui no segundo silogismo também 3 termos. Eu tenho o termo cisne, eu tenho o termo branco, eu tenho o termo animal, tá? Então, eu tenho 3 termos. Eles se repetem, então eu vou agora riscar eles aí. Então, cisne, branco e animal, certo? A diferença desse aqui para o outro é que esse aqui só tinha proposições universais. Esse aqui não, tem uma proposição particular. Ó. Ele fala este animal, então tem uma proposição particular. Primeiro a gente vai riscar a proposição universal. Então ela diz, a primeira proposição, né? Todos os cisnes são brancos. Ó. Conjunto cisne, conjunto branco. Como é que eu faço para representar que todo cisne é branco? Eu vou riscar toda a parte do conjunto que está fora de branco. Então, tudo que eu estou riscando, mais uma vez, eu estou jogando fora. Não existe mais. Joguei tudo isso aqui fora. Então, todos os cisnes que sobraram fazem parte do conjunto brancos. Então, eu representei a primeira frase. Agora eu vou representar a segunda. A segunda fala, este animal é um cisne. Quando é particular, a gente não risca tudo, a gente faz um X para marcar. Esse animal é um cisne, certo? Então, o conjunto animais, eu tenho aqui, e eu tenho o conjunto cisne. Qual é a parte que tem? Essa parte aqui ó, não existe mais, essa parte aqui não tem mais nada. A única parte que é conjunção entre animal e cisne é bem aqui no meio. Então, eu vou fazer um X nessa parte aqui para representar. Tem uma unidade aqui. Esse animal que está bem aqui marcado por esse X é um animal que é um cisne. Ó. Este animal é um cisne, então ele está bem aqui marcado. E aí vem a conclusão. A conclusão fala, este animal, que animal? Quem é este animal? É o mesmo de antes, tá? Não é outro, é o mesmo. Este animal é branco. O que eu vou ver agora é se esse animal que eu marquei aqui, que ele é um cisne, se ele também faz parte do conjunto de brancos. E ele faz, ó, ele está dentro do conjunto brancos. Então, essa é a nossa proposição correta. A proposição correta aí é a letra B, certo? Ela é a proposição correta. Eu vou agora ver as outras duas, só para a gente concluir. O vídeo já está ficando bem longo, e aí eu continuo numa outra parte, tá? Vou apagar aqui esse aqui para a gente fazer o outro, as últimas proposições. Então, a gente vem aqui para essa letra D. A letra D diz, todo homem é vertebrado, o cachorro é vertebrado, assim, o cachorro é homem. Percebe que ele parece que é particular, mas não é, porque ele não está falando este cachorro, ele está falando o cachorro. Assim como se eu falasse o homem, ele está falando todos os cachorros, tá? Está se referindo a todos os cachorros. Então, nessa letra D eu tenho homem, os termos homem, eu tenho o termo vertebrado e eu tenho o termo cachorro. A gente vai analisar agora a primeira proposição. A primeira proposição diz que todo homem é vertebrado. Você já sabe o que tem que fazer. Eu vou riscar aqui todos os homens que não são vertebrados. E por que eu estou riscando? Porque eu estou jogando fora.
De maneira que todos os homens que sobraram fazem parte agora do conjunto vertebrados. Todos eles fazem parte do conjunto vertebrados. Então, representei a primeira premissa. Vou representar a segunda premissa. A segunda premissa diz: o cachorro é vertebrado, ou seja, todos os cachorros são vertebrados. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou excluir todos os cachorros que não são vertebrados. Todo cachorro que existe faz parte do conjunto vertebrado. E aí, a conclusão que ele me dá é que o cachorro é homem, todos os cachorros são homens. Só que olha só, mais uma vez, tudo que está branco existe ainda. Então, eu tenho vertebrado, que é só vertebrado. Eu tenho um homem, que é só homem. Eu tenho cachorro, que é só cachorro. E eu tenho cachorro, que é homem. O problema é que ele está dizendo que todos os cachorros são homens. Ah, mas aqui não está escrito todos. Lembra que eu falei? Ele não está dizendo um cachorro ou este cachorro. Quando eu falo o cachorro é vertebrado, eu estou me referindo a toda a espécie. Estou falando todos os cachorros são vertebrados. Seria como eu dizer o homem é vertebrado. Todos os homens são vertebrados. Então, a conclusão de que o cachorro é homem, ela não é correta, ela não é válida. Porque aqui eu tenho cachorro, bem aqui nesse lugar, eu tenho um cachorro bem aqui, que ele não faz parte do conjunto homens. Então, não é a letra D. A gente já sabe, né, que a correta é a letra B. Então, não é essa aqui. A gente já sabe também que não é a letra E, porque se você espelhar os dois argumentos, eles são idênticos. Só muda que esse aqui fala de cachorro, esse aqui menciona um cachorro, e esse aqui menciona um pássaro. Mas o resto é tudo igual. Eles são idênticos. Até por isso não podia ser uma ou outra, porque se fosse um, teria que ser outro também, né? Então, é a mesma coisa, só muda o animal, né? Tira o cachorro, bota o pássaro. É exatamente o mesmo argumento, correto a mesma. A única ali, o único argumento válido é da letra B. Bem, eu achei que ia dar para fazer todos aqui. Na verdade dá, só falta um. Eu vou fazer esse aqui para a gente concluir. Eu achei que ia demorar muito mais. Então, vamos lá. Quinta questão. Todos os atenienses são gregos, nenhum grego é romano. Agora assinale a conclusão que torna o silogismo correto. É a mesma coisa que eu já fiz uma outra vez, né? Você tem duas premissas, você vai para a conclusão. Lembra a regra que eu falei? A conclusão tem que seguir a premissa mais fraca. Se tiver um particular, a conclusão tem que ser particular. A gente tem particular aqui? Não. A primeira premissa é universal, a segunda também. Se tiver uma negativa, a gente tem que seguir também, porque lembra, entre afirmativo e negativo, o negativo é mais fraco. Se tiver uma coisa negativa, a conclusão tem que ser negativa. Nesse caso, a gente tem, olha, o nenhum grego é romano, é uma proposição negativa. Então, a conclusão tem que ser negativa. Isso já permite a gente excluir todas as opções que são afirmativas. Não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. A gente ficou entre duas. A gente ficou entre a letra A e a letra E. As duas são negativas. E aí, o que a gente vai ver agora, o que a gente vai analisar, é a partir da conjunção total do argumento, o que me permite dizer se é a letra A, se vai ser a letra A correta, ou se vai ser a letra E. Então, vamos imaginar que fosse a letra A. Todos os atenienses são gregos, nenhum grego é romano, logo, nenhum ateniense é romano. O que eu tenho que tentar perceber aqui são as regras. Então, olha só, existe uma regra que fala que você não pode ter o termo médio na conclusão. O termo médio é o termo que repete nas duas premissas. Então, aqui eu tenho o termo gregos e aqui eu também tenho o termo grego. Esse é o termo médio. Na letra E, se você olhar, diz que nenhum romano é grego. Então, teria o mesmo termo 3 vezes. Grego, grego, grego. Não pode isso. Então, não é a letra E. Logo, sobrou pra gente aqui a letra A, alternativa A, é a alternativa correta, que completa corretamente o silogismo, tá bom? Então, assim, não é tão difícil. Eu sei que, às vezes, quando a gente vai fazer exercício de silogismo, parece bem complicado, né? Exige algum esforço aí pra gente poder tentar identificar o que tem que fazer e como tem que fazer, de que maneira a gente tem que responder, mas não é tão complicado assim. Espero que você tenha gostado da explicação, que tenha ajudado, e a ideia é eu trazer mais vídeos com exercícios de lógica daqui pra frente, tá bom? É isso, obrigado pela sua atenção, até mais, tchau.